Vou convidar o Odir já para ocupar uma das cadeiras aqui, para a gente iniciar o nosso painel. Convidar para retornar ao palco a doutora Andressa, o Paulo e o Rodrigo Schiavini, que está multiconectado. Ele fala que eu sou analógico e o cara é multiconectado. Vamos lá. Pessoal, para a dinâmica das perguntas, as meninas vão ter aí um microfone para a gente poder compartilhar, para quem quiser interagir e fazer perguntas. Eu vou fazer esse painel de mediação aí inicialmente. Tem um microfone aí, né? Tem ordem aí? Não, fica à vontade, hein? Você pode ficar à vontade. Então, tá beleza. Bom, primeiramente agradecer a participação aí dos nossos 4 speakers para falar um pouquinho de cada tema. Vocês perceberam que os temas, eles são, né, a gente varia de saúde, vai para e-commerce, né, fala um pouquinho de biometria, um pouquinho da parte mais de suporte, mas a ideia é a seguinte, o principal conceito do seminário é que a gente pudesse ter as tecnologias e as diversas maneiras como elas são aplicadas, né? Então, nesse cenário, acho que a gente, nessa primeira metade do dia, está atingindo bem esse objetivo. Então, eu queria abrir e começar com uma pergunta de ou consideração. A gente, nas diversas falas, a gente sabe do contexto histórico, né? Muito do que a gente está falando sobre inteligência artificial hoje é fruto de uma sequência longa de anos de pesquisa, de trabalho em diversas áreas. Mas a gente também percebe que algumas tecnologias são desenvolvidas em determinados segmentos e que, na sequência, outros segmentos passam a fazer uso dessas tecnologias no compartilhamento. E a gente tem zilhões de casos aí de tecnologias desenvolvidas que são aplicadas hoje em dia de diversas maneiras. O que me chama mais atenção pegando um pouco do que você falou, Dieri, do que a doutora Andressa comentou, essa coisa de quanto de esforço é necessário fazer para organizar, ou tabular, ou, né, estruturar os dados para que essas ferramentas, de fato, aconteçam. Então, a gente sabe que tem muitos projetos que estão lidando com informações de 20, 30 anos atrás, né? Como tem muita coisa sendo, muitas informações sendo geradas hoje, e que em algum momento a gente vai ter que trabalhar em processar tudo isso e que também vai gerar uma série de insights de outras soluções. Queria que comentasse um pouquinho sobre essa importância, esse processo do esforço mais técnico, mas também de organização dos dados. Esse é um desafio enorme para a gente. Sem isso, de certa maneira, a gente não consegue fazer com que os resultados sejam mais assertivos, né? Vamos começar? Doutora Andressa, por favor, as mulheres. Parabéns para a mulher que ganhou. Como que era o nome? A Simone. Arrasou, representou. Muito obrigada pela tua pergunta, porque eu estava aqui, na verdade, eu já queria falar sobre isso. Um dos cases, inclusive, de um dos hospitais que usa muito inteligência artificial, começou... O primeiro passo que eles conseguiram resolver foi justamente utilizando a tecnologia da parte da aviação para o procedimento de check-in e de no-show. Porque a gente tem um problema de quase 20% a 30% dos pacientes dão no-show no consultório ou nas consultas médicas e tal. Isso gera um custo enorme. Então, eles aplicaram tecnologia que a gente usa hoje para fazer tanto o agendamento quanto detectar onde o celular está, né? E aquele paciente não vai chegar a tempo na consulta, eles conseguiram minimizar muito o custo, né? Eu acho que, na verdade, assim, eu acho que a grande mágica de tudo isso, que eu acho que é a grande mágica que a gente vive hoje, né, é justamente conseguir integrar tecnologias e soluções, mais que tecnologias. Eu costumo dizer que meu lema é que tecnologia é ferramenta, não é fim, é meio, né? Então, entender quais são os meios que as pessoas utilizam em outras áreas para aplicar dentro dos nossos problemas, isso é fenomenal, né? Agora, eu acho que o grande desafio, eu acho que na área médica, com certeza, é justamente isso. Primeiro, a obtenção de dados,
né? Como é que eu obtenho a qualidade desse dado e como é que eu consigo transformar esse dado em dado relevante. Hoje a gente já estuda não o potencial do Big Data, mas o efeito colateral do Big Data, né? O quanto que toda essa captação de dados, que, na verdade, boa parte dele é ruído, como é que eu limpo esses dados e como é que eu transformo. Mas eu acho que a gente tem muito o que aprender com as outras indústrias e para a gente conseguir integrar e otimizar todos esses processos, né? E, com certeza, vamos chegar em lugares que nem imaginamos. Eu concordo com o que a Andressa colocou ali, né? Em linhas gerais, o trabalho aí de manipulação de dados e de preparação das coisas para depois colocar numa ferramenta, ele demanda bastante tempo. No nosso projeto ali de previsão de voos, né, de atraso de voos, etc. e tal, o pessoal está sentado ali mais para cima, mas durante os primeiros 6 meses eles ficaram só analisando os dados, manipulando, jogando fora os ruídos e tentando fazer as hipóteses sobre o que é relevante, né? Então, assim, se a gente for falar um pouquinho, pensar em Pareto, acho que 80% do trabalho hoje é analisar o dado, fazer essa segregação do que é relevante para depois tentar entender a dinâmica do que é relevante, tirar o ruído, né? Porque a quantidade de dados é cada vez maior, mas muita coisa não é relevante, né? Então, 80% desse trabalho aí está relacionado com dados, e depois vem o trabalho mais instigante, mais legal, que daí é usar a ferramenta de inteligência artificial, seja qual for, né? Treinar a rede, fazer os test sets, ver se o resultado está bom, ver a precisão, essas coisas todas, né? O esforço maior, com certeza, é de dados, e isso está gerando também uma demanda por profissionais com um novo skill, né? Cientista de dados, né? Pessoas, domain experts também, que consigam ajudar a separar o joio do trigo e falar, ó, isso aqui é importante, né? Ou não, vamos desconsiderar, né? E essa demanda aí é latente e não está sendo muito bem atendida no mercado hoje. Acho que as escolas ainda vão ter que se adaptar, né? E os profissionais também desenvolver esse conhecimento para essas novas áreas. Vamos na sequência. A gente tem, às vezes, sido questionado em alguns projetos, o pessoal vem com uma pergunta, às vezes, que a gente até estranha, mas já espera, dizendo assim, puxa, mas vai ter que treinar esse robô? Né? E a gente diz, sim, vai ter que treinar, e é uma tarefa inerente do processo, né? Puxa, mas eu vou ter que gastar tempo nisso, e meu investimento, eu digo, olha, vamos olhar da seguinte maneira, quantas pessoas você já treinou até hoje? Quantas pessoas você já perdeu tempo treinando e elas te deixaram? Né? Treinar um robô é mais um investimento, sim, mas um investimento preservável, né? É um investimento de longo prazo. O treinamento que você dá para ele é perene, ele não vai esquecer. Primeiro, não esquece, não confunde, não se omite, né? A gente sabe que pode existir erro por inabilidade, por omissão, por uma série de coisas. O robô tem essa precisão. Então, o treinamento é realmente uma tarefa que tem que ser feita. Às vezes o pessoal diz, não, mas eu ouvi dizer que ele aprende sozinho. Né? Eu digo, olha, você traz uma pessoa para trabalhar no seu time e ela aprende sozinha? Deixa ela sentada ali no canto da sala, de olho fechado, sem escutar nada. Ela aprende sozinha? Não. Ela precisa pelo menos escutar ou observar. Né? As pessoas até aprendem por observação, por absorção de conteúdo, por leitura. Se a gente precisa ir atrás de conteúdo para aprender, né? A gente não aprende sozinho, Einstein não aprendeu sozinho, outro não aprendeu sozinho, nenhum grande gênio aprende sozinho. Né? O que eu posso é, depois de conhecer um monte de coisa, montar novas cadeias de inferência. Aí sim. Mas nunca produzir novo conhecimento. O pessoal sempre fala muito do Watson, não, mas é usado na medicina, faz diagnóstico. Eu sempre rebato com essa questão, dizendo assim, fazer diagnóstico, sim. Inventar remédios novos, não. Se ele conseguisse inventar remédios novos, a gente não teria mais doença incurável. Né? Agora, encadear novas articulações e pensar em novas soluções talvez seja um caminho a seguir, né? Mas o treinamento é inerente.
na nossa vida. E a inteligência artificial só pretende o quê? Reproduzir um processo humano através de um mecanismo artificial com um melhor desempenho. Não podemos fazer diferente do que a gente, humanos, faríamos, né? Acho que essa é a linha principal. Aqui uma das coisas que vai passando nos temas é a questão de cultura, né? Você falou de novos profissionais, novas skills e tudo mais. Em todos os segmentos tem isso, né? Se a gente olhar isso, Rodrigo, para o varejo, né? Essa coisa de quanto a gente usa das informações de contato do cliente, de presença em loja e tudo mais, como isso é captado, atribuído, né? Para você poder fazer as inferências, sugestões, como vocês estão trabalhando. Na saúde, a gente fala muito das pessoas, os dados de erros médicos e tudo mais, ou falando de dados de erros, mas de dados de possibilidades de erros, então a gente, né, escala isso muito mais. Como é que é esse aspecto da adaptação de pessoas nesse processo de estruturação dessas soluções e também de uso depois? Porque eu tenho uma coisa que você falou que me chama muita atenção, eu não sou técnico, minha área é negócios, mas assim, para mim é muito fácil pegar uma ferramenta, utilizar uma solução que já me dá boa parte do caminho a percorrer para uma tomada de decisão. Mas isso é a ponta do iceberg, né? Como é que isso, por trás disso, como é que a gente prepara as pessoas e como é que isso se dá para a gente poder ter um trabalho realmente efetivo? Não sei se eu captei bem a tua pergunta, mas vamos lá, né? Eu acho que, assim, essa questão aí de mudança cultural é um esforço grande, né? Então, é hiper importante uns eventos e umas iniciativas aqui como do seminário e tal, para difundir o tema, para que a gente possa replicar isso dentro das nossas empresas e para o mercado em geral, para a comunidade em geral. E acho que a partir disso teremos alguns direcionamentos aí em termos de utilização e principalmente o desenvolvimento que eu vejo assim de sistemas especializados. Como a solução aqui do Rodrigo, né, bem focada com varejo, com recomendação de compras e tal, para que a gente consiga chegar naquela visão que você falou de, gosto de quando a ferramenta já está treinada, né? Eu acho que em algumas situações vai acontecer o que o Paulo falou, que você vai ter que treinar do zero, né? Mas em muitos casos você vai ter sistemas especializados que já vão trazer esse conhecimento. É o caso do que a gente usou aqui na solução de biometria, né? De reconhecimento facial. Então, acho que existe a oportunidade de mercado, inclusive, para as empresas criarem esses sistemas especializados. Se você conseguir desenvolver esses sistemas já especializados, tanto para a área médica, para varejo, para logística, para indústrias, etc., onde o conhecimento já vem, você vai precisar fazer um ajuste, né, no treinamento, fazendo um paralelo até com a nossa implementação ali. Claro, você precisa fazer aquele último treinamento, que é o da classificação. Você precisa colocar uma foto das pessoas de quem você quer reconhecer. Mas todo o know-how já estava lá dentro, né? Já tem um conhecimento especializado lá dentro, né? Então, eu acho que existe essa oportunidade e, com o passar do tempo, isso vai ficar cada vez mais abundante e com maior concorrência, né? Em termos de mudança cultural, eu acho que é algo que a gente tem que batalhar, né? Para que as pessoas entendam os conceitos e tudo que está por trás. Nós também temos um projeto lá onde o cliente chegou, mandou um test set, a gente ficou trabalhando lá 2, 3 meses, daí, né, para entender a dinâmica, fazer as coisas. Agora vamos fazer um teste, mandou uns dados que não tinham nada a ver com o que tinha sido mandado originalmente. Não, mas a gente quer ver o resultado que vai dar aí. Então, é cultural e é cultural em todos os aspectos. Tanto em termos de profissionais, em termos de mercado, em termos de clientes, a gente vai ter que ter um esforço grande de educação de todo esse ecossistema aí, para que os resultados sejam cada vez melhores, né? É verdade. Eu sou mais da New School, porque a gente não precisa minerar dados, né? O comércio eletrônico oferece para a gente dados em uma forma abundante, que é impressionante. Pra vocês terem noção, nós utilizamos hoje 5% do que nós temos disponível para utilizar. A gente não tem por que utilizar o resto ainda, porque nós não temos tecnologia desenvolvida ainda para utilizar aquela quantidade de dados.
Outro dia deu um bug lá na aplicação, ela não conseguiu ler 2 dias, um problema lá que teve, acumulou. E aí, quando ela não consegue ler, ela acumula numa fila. Aí eu falei para o Marlon, preciso da recomendação que é recomendada para você, precisa fazer um treinamento. E ela não funciona enquanto não tiver com a fila toda zerada, atualizada. Aí o Marlon falou, tem 7 milhões de registros para ler. Vai demorar um pouquinho ainda para ela poder se atualizar. Falei, mas tá aí, qual que é o problema se a gente não ler esses dados? Falei, não tem grandes problemas, vai perder aprendizado de 2 dias. Não sei se isso é muito relevante. Falei, dropa já, precisa fazer o treinamento agora. E é uma abundância de dados muito grande. Como eu comentei para vocês na hora que eu estava falando, a gente não guarda dados em banco de dados. A gente submete ela a aprendizado, faz esses ajustes finos que o Aldir falou, e ela vai gravando um banco de dados dela, que a gente desconhece, né? Não sabe o que tem lá dentro, mas ela vai armazenando o conhecimento que ela vai trazendo das sinapses que nós vamos regulando. O preço tem uma importância maior, a característica do produto tem uma importância maior, a descrição do produto tem uma importância um pouco menor. Então, a gente vai calibrando esse tipo de coisa. E eu queria chamar a atenção, aproveitando essa pergunta, Comelli, porque quando a gente está falando de dados e usuários, nós temos uma lei nova agora de proteção de dados aqui no Brasil. Ela já começou a funcionar na Europa, está implementada, e aqui no Brasil, se não me engano, tem 2 anos para se adequar a ela. Então, é muito importante quando vocês colherem dados de usuários que vocês tomem bastante cuidado com o que vocês estão coletando. Agora, tem uma série de normas que pegam pesado se vocês coletarem dados sensíveis sem a permissão do cliente. No nosso caso, para vocês terem ideia, nenhum cliente é mapeado, a gente não sabe qual é o nome, o CPF, data de nascimento, etc. Qualquer um de vocês que acessarem uma loja virtual que tenha a nossa tecnologia, vocês serão transformados num código dentro do sistema, que jamais a gente consegue recuperar quem é essa pessoa dentro do sistema. A gente já fez isso de forma proposital, justamente para poder minimizar esse impacto de segurança, porque não é, o nome da pessoa para a gente não é relevante, então por que a gente vai usar? O CPF não é relevante para o comércio eletrônico, para a loja que vende, para emitir uma nota fiscal, para a gente não é relevante essa informação. Então, por que a gente vai armazenar? Então, nós tomamos todo um cuidado na captura desse dado, justamente para a gente não ter problemas futuros. Pode ser auditado, nosso código-fonte não tem problema nenhum, pode validar o que nós temos de informação que está sendo submetida para a inteligência artificial, que esses dados já são protegidos e só é capturado aquilo que é permitido capturar. Óbvio, dentro da aplicação já tem outras características, que aí sim nós precisamos saber do CNPJ da empresa, que empresa é essa, então aí já passa a valer todas aquelas regras, mas é num ambiente bem mais controlado do que o ambiente front-end da loja virtual. Então, acho que é uma informação bem importante para quem for começar a mexer com isso, ou quem já trabalha já com dados da internet, que mexe com pessoas, públicos, né, tem acesso às pessoas a cuidarem dessa... Isso também mexe com cultura. Tá, isso modifica muitos sistemas legados terão que ser adaptados em função dessas novas leis, e que elas vêm pesadas e vão fazer algum estardalhaço aí no Brasilzão, assim como está fazendo na Europa. Legal. Paulo, Andressa, alguma... Tem essa questão, só pegando esse gancho até da segurança, fugindo um pouco da pergunta, depois a gente já retoma, que eu falei lá daquele módulo de segurança que a gente tomou cuidado, e é extremamente importante. E chega a situações, contando o caso também, né? Dia atrás aí, acessei também um sistema que tinha implementado no chatbot lá para acompanhar pedido de compra. E a primeira coisa que ele pedia era o meu CPF. E eu coloquei o meu CPF e vi o meu pedido de compra. Daí eu pensei assim, mas e se eu colocar um CPF de outra pessoa, o que aconteceria? E pensei, não conheço o CPF de ninguém, né? Fui lá no Consulta Sócio na internet, coloquei o nome da própria empresa que produziu o chatbot, veio o CPF do sócio da empresa, peguei aquele CPF e joguei lá, consultei os pedidos dele no sistema de compra. Aí eu fiquei assustado, eu falei, puxa, acho que eu preciso falar com eles. Então, são cuidados como esses que, às vezes, vão até, muitas vezes, desmotivar as pessoas a usarem sistemas como esses e dizerem, puxa, não é seguro, eu prefiro ligar lá, porque lá eles fazem. Mas mesmo no aspecto de telefonia mesmo, a gente, às vezes, liga para um 0800, e hoje a gente diz, olha... Talvez o nosso sistema robotizado seja mais seguro do que o sistema de atendimento pessoal, porque um atendente mal intencionado pode usar aquele dado para outra coisa, um atendente pode te perguntar alguns dados que você saiba, está se fazendo passar por outra pessoa, qual é seu nome, onde você mora, o nome da sua mãe. Eu sei os dados do Rodrigo, eu passo lá e agora eu estou conversando no telefone como se eu fosse o Rodrigo. Então, são questões que são discutidas para o nosso meio de automatização, mas que eu digo, são problemas que já existem no processo natural, no processo humano. A gente não está criando problemas novos, a gente só está transportando
para uma nova realidade, e essa questão cultural tem que ser assim, ambientada para todo mundo, né? O pessoal tem que perceber que é tão problemático como o ambiente natural. Bom, até pegando o gancho, eu acho que é isso. A gente só potencializou o problema, né? E até que nem vocês falaram, se a ideia da inteligência artificial é reproduzir a mente humana, a gente tem, inclusive, inteligência artificial preconceituosa, né? E isso é verdade mesmo. Porque, justamente por isso, né, os dados que produzimos, né, eles têm um viés, eles não são isentos de viés. Então, ele potencializa o nosso equívoco. Não precisa nem ser o call center. Quando eu tinha 18 anos, eu fui abrir a minha primeira conta no banco. E aí a moça falou assim, mas você não pode abrir a conta no banco. Teu nome está no Serasa. Eu não sabia nem o que era Serasa, né? E eu falei, mas como? Eu não tenho nem conta na videolocadora. Tipo, como é que meu CPF está sendo caçado? E aí foi porque eu fui abrir uma conta de telefone, tinha tirado xerox do meu documento, e aí alguém ficou com aquela... Tipo, sabe quando o xerox não fica bom? Alguém ficou com aquilo e abriu uma conta de telefone no meu nome. Tipo, não tinha nem o call center ainda, né? Então, a gente só potencializa o nosso erro. Mas eu acho que a tua pergunta foi assim, como é que eu capacito as pessoas para lidar com esse lugar que a gente está criando, né? Eu acho esse um dos grandes desafios e colocaria que os grandes líderes são as pessoas que conseguem trazer essa mensagem. Uma coisa que eu acho que até por isso que eu tentei trazer um pouco dessa desmistificação do inteligência artificial nesse mundo imaginário, eu acho que um dos grandes problemas é que a gente traz esse discurso de tecnologia com medo. E medo trava, medo rejeita, a gente nega, a gente quer ficar longe, porque é um lugar muito inseguro, né? Então, eu acho que quando a gente traz... colocando um pouco de um discurso um pouco mais real das possibilidades de otimização, de facilitação de processos e implementa isso de uma forma muito, muito transparente, capacitando as pessoas, eu acho que é aí que a gente consegue trazer uma mudança cultural, capacitar, respeitar e potencializar todos os nossos colaboradores, né? Eu achei muito legal quando eles mostraram aquele case que eles mostraram que tinha um tabletzinho no hospital e perguntava assim, né? Você via nitidamente numa pesquisa assim de rejeição versus aceitação, né? Você vai me dar mais trabalho, você vai roubar meu lugar, tipo 70% dizendo, falando não quero, né? Tipo, isso vai me incomodar. E quando você aplica, você fala, não, peraí, eu virei uma enfermeira melhor, eu posso fazer as coisas que eu gosto de fazer e não preciso ficar fazendo um monte de burocracia. Então, eu acho que a primeira coisa é tirar o discurso do medo, né? A segunda coisa é reconhecer que a gente precisa capacitar, e outra também que eu achei muito legal foi, efetivamente, esse filme da NASA que eu assisti semana passada, onde a grande líder ali é aquela que olha... vê que tem um novo mercado, um novo mundo se abrindo, e o que ela precisa fazer não é tipo, ai, meu Deus do céu, preciso avisar esse pessoal, preciso capacitar, preciso chamar a gente, vamos vir aqui conversar, vamos treinar, porque vão precisar da gente, e efetivamente vão precisar da gente. Talvez não para fazer exatamente aquilo que você foi treinado para fazer, mas vão precisar de você, e a gente precisa treinar essas pessoas. Muito legal. Quando fala dessa fala toda, eu tenho acompanhado e lido também uma série de coisas sobre inteligência artificial, e eu vejo que assim, essa coisa do discurso do medo, quando a gente fala da substituição, né, do profissional, da pessoa pela máquina, isso de fato não é real. Isso é uma possibilidade, mas que a realidade está muito mais em você conciliar o trabalho do indivíduo com as tecnologias para obter melhores ganhos, melhores resultados. Né? Essa coisa da substituição, e aí vai muito do que a gente fala, eu falo sobre isso quando tem algumas palestras sobre destreza digital, transformação digital, cultura digital. Né? As pessoas têm uma facilidade enorme em absorver tecnologia, apps e tudo mais para entretenimento. Quando você quer falar disso dentro do trabalho, tem uma resistência muito grande.
Então, o case que você falou, como a gente citou, o do caso do tablet, mas qualquer outra melhoria de sistema, qualquer outra aplicação que venha a gerar ganhos diretos, mas que muda um comportamento, um hábito, né, já viciado dos colaboradores, gera uma resistência, né? Então, quando a gente fala de cultura, fala qual é a destreza digital. A gente está muito habituado a assimilar tecnologias como indivíduo para diversão, entretenimento. Quando é para trabalho, parece que a coisa enrosca, então tem uma barreira que precisa ser vencida e ser percebida, inclusive nisso. E essa é uma das coisas que eu acho que é vantagem desse mindset novo de negócios dos empreendedores, quando percebem, fala muito de experiência de usuário, fala muito sobre a usabilidade, ser mais intuitivo. Quando você consegue colocar isso dentro das suas soluções, você ajuda a romper um pouco essa barreira de chegada, né? Porque, em geral, nos modelos convencionais das soluções de software, falando aí, a gente percebe assim, o software está pronto, faz tudo, né? E você não se preocupa muito com o usuário, pelo menos não nas gerações anteriores de produção, falando dos principais ERPs aí, que é o que domina o mercado. Então, acho que isso, o mindset também ajuda a gente a diminuir essa resistência inicial. Está coçando para falar aí, Paulo? Não, só para... Pessoal, só para enquanto você vai falar, só quem tiver pergunta aí, a próxima eu já vou jogar para o auditório, beleza? Só para completar isso, me veio uma frase na cabeça, né, que a gente sempre repete isso, às vezes, quando fala com o pessoal, né, quer dizer, venda mais essa comida e menos as panelas. Né? A gente, às vezes, até tem visto uma supervalorização de várias soluções, dizendo, mas eu uso inteligência artificial. E eu digo, e daí? Que problema você está resolvendo? O Rodrigo falou bem disso, né? A gente tem que resolver problemas. Hoje, quem sabe a tecnologia que o WhatsApp usa? Quem sabe a tecnologia que o Facebook usa? Onde está tudo isso? Que tecnologia usa? Resolve o seu problema? Seja feliz. Né? E não valorize as panelas da sua cozinha. Valorize a comida que você entrega. Né? Segundo Colgo, 2018. Mais uma... Pessoal do auditório aí, aqui no meio tem Nossa, tem 55. Espera aí. Deixa eu levar um até aqui. Fala seu nome, só a pergunta. Meu nome é Cícero. A minha pergunta são duas, se possível, é mais para a doutora e para o pessoal da Sync. Eu trabalho com inteligência artificial já tem 6 anos. Um grande problema, a gente atende desde marketing digital até clínicas de médicos. O grande problema foi, o último software agora a gente colocou numa clínica em Londres, e as enfermeiras adoraram. Sempre tem aquela questão, vai me substituir, mas as enfermeiras adoraram, mas os médicos continuam com esse medo. Aqui no Brasil, a gente teve a mesma coisa. Geralmente, as enfermeiras adoram, porque auxilia muito, mas os médicos ainda têm esse medo. E eu acho que vai demorar 500 anos para substituir os médicos. E quem trabalha nessa área não está focando realmente em substituir médico, porque vai ser impossível. E para a Sync, cara, a gente também utiliza algumas coisas open source. Como é que você conseguiu comercializar isso? Porque a gente não conseguiu comercializar absolutamente nada do que é open, entendeu? E eu vi que vocês basicamente vendem isso. E como é que você conseguiu? Eu sei que tem vários níveis e tal, mas como é que vocês conseguiram fazer isso? Obrigado. Bom, vou só comentar então sobre a aceitação qual é o mindset enfermeira, mindset médicos, né? A enfermeira, ela assumiu um serviço burocrático gigantesco dentro dessa cadeia médica, né? E, na verdade, até pegando um gancho ali com a questão do e-commerce, o e-commerce muda a perspectiva do que é uma loja, porque hoje as lojas elas não podem só vender produtos, elas precisam vender experiências, né? Então, que aí é onde a gente quer. A gente não quer só o produto, eu quero o human touch, eu quero me sentir bem. E aí você tem todo um mercado que muda, inclusive, muda o mercado de imobiliário, porque o mercado imobiliário depende de lojas alugando, né, os seus espaços para vender. E, de repente, vender não é só o canal, eu preciso... Minha comida passa a ser a experiência dentro da loja, então eu preciso mudar muita coisa. As enfermeiras foram mais ou menos assim, elas são as formiguinhas que alimentam toda essa cadeia desse processo e elas são a experiência do paciente, né? Se você estiver internado, você vai ter muito mais contato com enfermeiros do que com o médico. O médico tem a visita de 5 minutos, né?
E então, quando você dá uma ferramenta para elas, onde elas podem voltar a ser o que elas devem fazer, que é cuidar dos pacientes, isso é mágico, né? Agora, o médico tem um outro mindset, que o médico ele virou muito dessa parte técnica, mas o que mata o médico é imputar dados, porque os dados, na cabeça dele, todo aquele processo de raciocínio lógico é muito simples, é instantâneo. Inclusive, tem estudos dessa coisa de tentar estudar como é que um radiologista faz para reconhecer que uma tomografia tem um AVC. Ele não consegue nem explicar por que ele está vendo que tem um AVC ali, de tão automático que é reconhecimento de padrão dentro da cabeça dele. Quando ele tem que tirar o que tem dentro da cabeça dele e você vai botar alguma ferramenta que ele tenha que imputar dados, travou. Ele não se reconhece como esse profissional. E aí ele vai entender como mais uma burocracia. Então, essa coisa do user experience para dentro dos prontuários é uma grande chave, porque como não transformar aquilo em mais uma tarefa. Eu acho que essa é a grande chave, né? Mas eu acho que não tem como a gente não se adaptar. Eu acho que é uma coisa meio que de sobrevivência, sabe? Então, eu acho que os médicos vão precisar, sim, se adaptar. A gente precisa ressignificar a profissão. Eu só acho que eu volto nisso, assim, quando tem esse discurso porque isso sai muito na mídia, o Watson, vão substituir, essa coisa eu falo assim, os robôs vão substituir os médicos? Eu falo, claro que não. O problema é que a gente está formando médico pior que robô, daí é fácil, né? Então, a gente precisa ressignificar, sabe? A gente precisa empoderar as pessoas, não transformar elas em caixinhas, assim. Eu queria complementar ali com uma experiência pessoal também. A minha esposa é médica, né, e também dá aula na faculdade de medicina, tudo mais. Eu vejo assim, essa mudança cultural também tem que acontecer, né, em várias carreiras. A gente que faz engenharia não está sendo exposto, né, engenharia ou computação, não está sendo exposto de maneira adequada a esses temas ainda. E outras áreas que não são aí de ciências, né, matemáticas e tal, também ainda tem uma distância um pouco maior. Então, isso tem que depois fazer parte mais do currículo, tem que ter essa mudança cultural aí no ensino de todas as disciplinas, né? E eu vejo assim, do lado de cliente também, a segunda experiência que a gente tem, lá nos Estados Unidos, tem uma série de regulamentações que o cara tem que fazer um prontuário enorme, né? E lá eles criaram até uma nova profissão, que é os escribas. Tem pessoas que ficam no consultório só digitando ali o que o médico fala. O médico pergunta, o paciente responde e o digitador vai ali. Já passou por vários ciclos. Teve ciclo onde isso era gravado e mandado para a Índia, e daí os caras da Índia digitavam. Daí tem o ciclo onde fica o cara digitando ali na hora. Tem o ciclo onde tem o tablet, que é uma solução das que a gente faz até, onde tem no tablet a entrada de dados, né? E o cara tem uma solução no tablet que depois tem que integrar com milhares de sistemas de prontuários diferentes, que cada hospital usa tem pelo menos uma meia dúzia de sistemas que são ali líderes de mercado, né? Que são bem comercializados, né? Então, aqui no Brasil ainda não tem esse tipo de regulamentação, o que é um alívio para os médicos, né? Mas talvez um dia tenha. E, de qualquer maneira, lá nos Estados Unidos, com essa regulamentação, criou profissões novas e soluções novas e problemas novos, etc., né? Então, é algo que é uma renovação e que vai afetar também essa questão aí de mudança cultural. Às vezes é uma mudança cultural imposta pela legislação, às vezes é pelo mercado, ou às vezes pela facilidade que a tecnologia vai trazer, né? Mas tudo isso acaba gerando a mudança cultural. Com relação à questão da comercialização, a gente não comercializa diretamente os produtos. A estratégia da Sync é trabalhar para grandes empresas produtoras de tecnologia, né? E um dos nossos clientes é uma das maiores empresas de infraestrutura aeroportuária do mundo. Eles são que comercializam.
A gente tem várias formas de atuação, né? Nesse projeto especificamente, a gente está trabalhando como P&D deles, ajudando no desenvolvimento dos produtos, ajudando na definição da arquitetura, da solução, né? Nós trabalhamos de várias formas. Podemos trabalhar como P&D a partir de um desejo e desenvolver o produto para o cliente, ele comercializa, ou se ele tem uma área já de produtos, esta área cria os produtos e a gente só desenvolve, né? E fazemos teste, etc., todo o ciclo de desenvolvimento aí de software de forma ágil e tudo mais. Especificamente, nós não vendemos. O mercado, para esses sistemas de aeroporto, mais ou menos é assim. Tem uns 400 grandes aeroportos no mundo, alguns deles nos Estados Unidos, mas o nosso cliente, a entrada dele nos Estados Unidos não é a das melhores, né? Ele é mais popular na Europa, na Ásia, em outros aeroportos, e esse é o mercado, né? E ali tem uma guerra de foice, 3, 4 vendors tentando ganhar e vender as suas tecnologias em algumas áreas de negócios. Então, a comercialização é por parte dos clientes, mas a solução é implementada e utiliza isso que foi descrito aqui para vocês, mas a comercialização daí é com eles, eles vendem tudo, desde o hardware, software, serviço de manutenção, que normalmente um contrato dura 4 a 5 anos, eles fazem toda a implementação. Tipicamente, assim, eles não chegam e implementam no aeroporto inteiro, às vezes, naqueles aeroportos grandes, num terminal. Então, terminal lá de Guarulhos, né, tem aquele terminal novo lá. O terminal novo lá tem uma infraestrutura nova. Com o passar do tempo, até pode depois ter utilizado em todo o aeroporto, mas muitas vezes vai em áreas segregadas assim inicialmente. Respondido aí? Legal. Mais alguém? Alguém tinha levantado a mão aqui no meio também, por favor? Peço que fale o nome, a empresa, se... Fica à vontade. Bom dia, meu nome é Daniel, trabalho no hospital em Jaraguá do Sul também lá. Só que a minha pergunta hoje ela é para todos assim, o que vocês notaram principalmente na necessidade para desenvolver isso tudo? Os colaboradores que estão por trás de todos esses projetos, o que vocês apresentaram, por trás de toda essa inovação, quais são as características na questão de educação que vocês têm sentido mais necessidade, mais preparação? Hoje, né, eu estou fazendo um curso de pós-graduação em Big Data e Data Science, e eu tenho notado assim, um pouco de dificuldade por conta de que, antes disso, o meu contato com toda essa tecnologia, com todos esses novos conceitos, ele tem sido bem pequeno. Parece que difícil acesso, é a sensação que eu tenho. Tem que ir muito atrás, tem que ir muito a fundo e, às vezes, acaba ficando confuso ainda. Do que o mercado está precisando? Que tipo de profissional vocês precisam hoje? Deixa eu até aproveitar a pergunta, né, para falar um dos objetivos que a gente tem com esse trabalho do Seminário de Inteligência Artificial aqui no Sebrae é justamente prover essa troca de conhecimento e mostrar que essas soluções também são desenvolvidas aqui, bem próximas, né? E que esse acesso a conhecimento, a tecnologia, a soluções e tudo mais, ela está mais próxima do que, em geral, o pessoal percebe, do que sai na mídia, né? Quando a gente fala, hoje a gente vai falar um pouquinho, vai ter um case aí de robô realista, vai estar ali no Experience para apresentar a IA dele, é desenvolvida em Curitiba, né? E o projeto é lá na Califórnia. Então, a gente tem um monte de solução colocada aqui que, às vezes, quando a gente vê as necessidades ou quando lê algumas coisas, parece que está muito distante. E o que a gente quer mostrar, um dos objetivos, é que as empresas, aqui no caso Paraná-Curitibanas, estão aplicando isso também e colocando à disposição do mercado, o que facilita a aproximação e a absorção, né? Só para reforçar o propósito aqui. Como que é o teu nome? Daniel. Daniel, eu vejo que é uma questão de mudança de paradigma, de mindset, tá? Não é que o mercado está fechado para isso, dificuldade. A gente, para contratar, eu também tive essa mesma sentimento. Poxa, quem existe no mercado está fechado também, não consigo acessar. Mas eu acho que a questão da mudança de paradigma é o quanto você vai atrás para descobrir ou para participar daquilo.
Para conseguir montar esse setor nosso com os engenheiros de inteligência, a gente conversou com muita gente. Justamente porque é algo novo, algo que você encontra muitas pessoas falando que estão usando, mas na prática você vai ver, não estão usando, não estão fazendo, não estão colocando a mão na massa. Então, qual que foi a mudança de paradigma minha? Quando eu fui para o Vale, eu fiz uma imersão lá no final de 2016, eu vi que o pessoal lá é muito aberto, muito expansivo. Porque eles vão para e Vale lá em São Francisco é um mindset hoje, ele não é mais local físico. Isso se tem na China, tem na Índia, tem vários lugares que tem o mesmo pensamento. Então, a gente fala Vale, é o pensamento Vale. Então, as pessoas vão, assim, como um evento disso aqui, tem milhares de eventos acontecendo na cidade, no network ali, que vai estar tomando café, as pessoas não ficam paradas. Se eu não conheço ninguém, eu não falo com ninguém, ou se eu conheço uma pessoa, só falo com aquela pessoa. Cara, lá é infernal o negócio. Se você não quer falar com alguém, você tem que dar a cabeça para baixo, assim, porque se você olhar no olho de alguém, o cara vem falar com você. De onde você é, o que você faz, o que você está fazendo aqui, o que eu posso te ajudar. Essa é a mudança de mindset que eu acho que a gente precisa ter aqui na nossa sociedade, que é se expor. Vai atrás do que você quer, não só para você, mas para todo mundo. Isso acontece conosco também. Vai atrás do que você quer, porque a semente está plantada. A gente veio fazer já esse segundo seminário justamente para mostrar que isso é real, isso está aqui, está sendo utilizado. E todo mundo pode utilizar isso. E abrindo as portas para a gente conversar, para a gente poder ajudar no que for preciso, para que vocês também, ou para quem não está com essa tecnologia em ação, que possa entrar. Quanto mais o mercado tiver esse domínio, mais fácil fica para todo mundo. Fica fácil para você encontrar algum lugar para trabalhar, fica fácil para a gente encontrar mais pessoas para colocar no time. Então, facilita todo esse ambiente. Eu acho que essa mudança é anterior à pergunta que você falou. Então, o mercado é aberto, só que a gente precisa desse estímulo de ir atrás. Eu preciso cutucar, eu recebo semanalmente várias pessoas, Rodrigo, vamos conversar, Rodrigo, não sei o quê, né? Eu procuro atender o máximo que eu consigo, ou chamo para os eventos do Founder, por exemplo, que é um lugar que a gente consegue falar para várias pessoas ao mesmo tempo, mas estou sempre aberto porque eu sei que isso vai mudar todo o meio que a gente trabalha, que a gente está aqui inserido hoje. E aí eu acho fantástico que seja, né, local, justamente para dentro de uma célula pequena, começar a desenvolver isso, que daí, a partir da célula pequena, ela vai se proliferando e vai aumentando essa questão, né, essa evolução que nós precisamos passar agora. Mas está disponível, tem que ir atrás. Você trabalha no hospital? Então, depois eu te dou meu cartão. Mas eu acho que definitivamente a gente tem muito, isso é muito, né, o Vale. É difícil no começo. Você fala assim, mas eu vou chegar num lugar e eu vou simplesmente entrar numa rodinha de gente e começar a conversar. E é isso mesmo, tipo, é muito de fazer conexões, né? E se eu pudesse, assim, acrescentar também que eu acho que é uma nova forma de trabalhar, eu estou numa experiência muito legal. Estou fazendo um projeto que é uma semana. Me chamaram para fazer um projeto de uma semana, onde a gente está em uma imersão onde eu estou trabalhando com designers, programadores, publicitários, cineastas, digital medias, não sei o quê, para resolver um problema em uma semana. Mas não é que eu montei uma startup ou que a gente vai criar um projeto. Não, tem um problema, eu chamo os melhores especialistas para conversar sobre aquele problema. Em uma semana, você tem que me solucionar esse problema. E ponto final. E não é um investimento, não é um negócio. A gente precisa de novas formas de trabalhar. E nós precisamos também de profissionais que consigam conversar com outras áreas. Então, eu acho que uma das dificuldades, assim, na prática, que eu tive, por exemplo, eu também montei uma empresa, chama-se LifeDoc, que é uma ideia de tentar conectar os pacientes com os melhores profissionais, e vários serviços por trás e tal. E a dificuldade que a gente tem de conseguir fazer essas conexões do que... até na parte de TI, eu acho que foram tantos segmentos que se criaram, né? Que, sabe aquele médico generalista, aquele médico da família, que você ia e falava, oi, tudo bem? E ele já sabia o que estava acontecendo e ele já te entendia. A gente criou essa super segmentação também na área de TI, que torna o processo também muito difícil, sabe? Então, às vezes, a gente precisa aprender, que eles chamam também, né, de um currículo em T, que são skills que se complementam e não necessariamente só afunilam. Então, aqui no Brasil, por exemplo, eu tenho que explicar até o meu pai, né? Porque assim, eu fiz medicina e fui estudar na NASA, tipo, louca menina, né? No mínimo. Isso nos Estados Unidos é super bem visto, porque eu consigo entender de tecnologia, consigo entender de medicina e ainda tenho gestão de negócios. Poxa vida,
eu consigo falar em três lugares que muita gente não consegue falar. Aqui no Brasil essa coitada está perdida, não sabe o que está fazendo, né? Então, eu acho que é isso, sabe? Às vezes essa habilidade, até ontem mesmo um amigo meu me ligou, médico, assim, falou: estou em crise aqui, estou surtando, não quero mais brincar de UTI, esse lugar está todo errado e tal, não sei o que, não sei o que. Falei: peraí, mas o que você quer fazer? Porque se você quer transformar uma equipe, você não precisa estudar protocolo de cardiologia, você precisa estudar gestão de pessoas. Então, a gente está numa era que a gente precisa adquirir novas habilidades de falar em diferentes meios. E a gente não está muito preparado para isso. Nem quem contrata e nem quem é contratado. E nem quem está trabalhando nessa bagunça também. Então, a gente, assim, é muito legal, gente. A gente vive na Revolução Industrial, só que na Revolução Nova. Então, tipo assim, quem se reinventar, sai. Senão, vai ser atropelado pelo tsunami. Não tem o menor jeito. Mas depois eu te dou meu cartão. Falando dessa questão do perfil dos profissionais, eu vejo que a gente falou aqui já de aprendizado de máquina, de treinamento de máquina, eu vejo que hoje talvez um perfil importante seja a pessoa ter a capacidade e a disponibilidade para aprender coisas novas, né? Eu já fui em empresas que disseram, e acho que esse mindset está se tornando frequente, eu não quero mais contratar pessoas com um grande currículo do passado, eu quero contratar pessoas com capacidade de construir um currículo daqui para frente. Porque na sua empresa vai ser diferente da minha. Eu sou aqui talvez o Matusalém da equipe aqui, né, o mais antigo. Já passei por outros ciclos de mudança. Eu sou da época em que a gente programava para mainframe e nós tivemos que nos adaptar, desenvolver para microcomputador. E depois do microcomputador a gente fazia sistemas cliente-servidor e teve que aprender que existia sistema para web. Ah, que legal! Agora dá para fazer para web. Hoje em dia ninguém mais discute se é para web, se não é para web. É para web, ponto, né? E agora a gente está entrando em outras coisas e amanhã vai mudar de novo, né? Então não adianta se preparar muito para hoje para uma coisa, porque amanhã essa coisa já mudou. A gente caminha e as coisas caminham junto com a gente. Então essa capacidade e disponibilidade para aprender mindsets novos, para aprender tecnologias novas, para aprender coisas novas. É o melhor profissional do mundo, né? Então, que eu queria complementar aí do que todos falaram aqui, pegando o gancho ali no que o Paulo comenta, né? Esse espírito aí que o Rodrigo e a Andressa falaram, do Vale do Silício, etc. e tal. Na verdade, isso está ficando cada vez mais virtual também, né? Na minha visão, isso tudo dá para ser feito remotamente. Claro, não vai cruzar com o cara e ficar falando, né? Mas você tem que achar os canais certos, porque todos os dias recebo assim uns 5 e-mails com 10 webinars de vários tópicos que eu estou seguindo, né? E, de vez em quando, daí tem uns gatherings na Europa, no Rio de Janeiro, etc. e tal, sobre determinados tópicos. E, então, dá para fazer isso de forma virtual. Eu tenho uma historinha que é a seguinte: lá em 99, por exemplo, a onda era Java. Todo mundo queria trabalhar com Java, mas os clientes não queriam. Então, tinha 20 negros na empresa que queriam trabalhar com Java, mas não dá para fazer nenhum projeto. As únicas coisas que fazia com Java lá eram uns applets bem bobinho, assim. Mas a gente estudou, a gente quer trabalhar com Java. Não, mas os clientes não querem. Inteligência artificial, machine learning está mais ou menos nesse tempo agora. Todo mundo quer trabalhar com isso, mas os clientes ainda não amadureceram, não estão dentro da cultura, não tem budget, etc. e tal, né? Só que hoje em dia, com todos esses webinars, com todas essas entidades abertas, e tem umas entidades legais aí sobre machine learning, tanto tem a Singularity University para falar sobre tendências, mas de machine learning, de data science, tem a ODC, que é lá um maior organismo lá dos Estados Unidos, de data science, que está relacionado com tudo isso, né? E tem webinar toda semana. Tem gatherings a cada 2, 3 meses, nos lugares que dá para ir presencial ou dá para assistir pela web, etc. e tal. Então, acho que esse é o caminho. E também as plataformas de e-learning aí, que também tem disponíveis hoje tudo que você precisa para aprender qualquer uma das ferramentas, das técnicas e da forma de trabalho atual. Aí, acho que esse é o caminho para todos. Legal, muito bom. Aquela pergunta ali do meio. Oi, meu nome é Alisson. Eu trabalho como desenvolvedor e num software de atendimentos farmacêuticos.
mais ou menos como se fosse um atendimento clínico, só que com farmacêutico, feito pelos farmacêuticos. E meio que o Aldir já respondeu a minha pergunta ali sobre como que eu posso começar a transformar o meu software e coletar os dados para começar a capturar, como é que fala? Capturar as informações para poder extrair os dados e depois converter para inteligência artificial e alguma coisa assim. Obrigado por isso. Mas agora eu queria perguntar para o Paulo, na apresentação da Sync, foi mostrado que para fazer o reconhecimento facial das pessoas, utiliza um algoritmo para reconhecer a face, né? Quais são os algoritmos, mais ou menos, que vocês usam para reconhecer o padrão de comportamento dos pacientes, dos usuários, né, dos clientes, e também se vocês coletam alguma informação, padrão de comportamento dos atendentes? Quais seriam esses parâmetros, algoritmos, etc.? Ótima pergunta. Remete a gente para um outro tema, a gente não teve tempo de falar, ali o tempo da apresentação é muito curto, né? E tem sido citado aqui o Watson como exemplo, é só um, eu sempre gosto de falar dos outros também, mas quando a gente fala de inteligência artificial, fala dessas abordagens, esses frameworks, eu sempre digo assim, o Watson não é uma pessoa, é uma família, o Watson é sobrenome, né? Tem o John Watson, tem o Mark Watson, tem vários Watson na família do Watson, então tem várias estratégias, realmente, vários algoritmos que podem ser aplicados em cada situação. Para reconhecimento de imagem, tem lá dentro do Watson uma funcionalidade como essa. Para reconhecimento e processamento de linguagem natural, tem outro. Para tradução, tem outro. Para text-to-speech, tem outro. São vários, são 12, né? 12 ou 13, se não me engano, 12 bibliotecas diferentes com funções extremamente diferentes. Então, pegar um texto médico, pegar um texto jurídico e fazer uma análise e dar um parecer é uma abordagem completamente diferente de criar um chatbot que vai conversar com uma pessoa dizendo: você está com esse problema? Me fale mais sobre isso. Ah, mas não liga, meu projetor está dando sem sinal. Você está usando o Windows 10? É PowerPoint 10? Você já tentou fazer isso? Já tentou aquilo? É uma abordagem completamente diferente, é procedimental. Eu tenho um processo de coleta de dados que eu sei onde eu quero chegar, eu sei que elementos eu quero descartar, eu tenho regras de decisão. Então, o que a gente usa hoje na nossa abordagem é o modelo do Conversation, que lá no Watson também tem esse módulo do Conversation. É uma maneira de construir scripts conversacionais, como se fosse um roteiro pré-definido, né? Serve para a área médica também. Um médico, né, que vai tratar um paciente de uma causa, ele tem um roteiro pré-definido de coleta de exames. Talvez ele faça primeiro o exame físico, depois passa para as perguntas. O primeiro ele começa com as perguntas: você tem alguma queixa? Não, já dói aqui. Então, ele já vai direto ali naquele ponto, fazer o exame físico pré-orientado. Então, o que a gente usa é processamento de linguagem natural, é o Conversation, para montar esses scripts pré-definidos. Tem o text-to-speech, tem o speech-to-text, que é reconhecimento de voz. Tudo isso hoje usa muita IA, e a gente já vinha usando isso há 20 anos, né? Quer dizer, já existe hoje a capacidade de você falar e a maquininha escrever lá, como ele comentou, né? O médico pode digitar coisas para o prontuário e isso será automaticamente escrito, não precisa mais ter um indiano digitando, nem um paraguaio digitando. Hoje se faz muito isso aqui no Paraguai também, né? Põe lá a máquina para entender o que você está falando e escrever na tela. O Google tem isso, né? Alguém já parou para perguntar se aquela função do botãozinho do Google, né, dite para ele, ou do Waze, né? Alguém parou para pensar que o Waze é inteligência artificial? Tem um monte de inteligência artificial lá. Mas é o que eu disse, né? São as panelas da nossa cozinha. Vamos vender comida. Então, a gente usa basicamente isso: processamento de linguagem natural, text-to-speech, reconhecimento de voz, e tradução, que também a área de tradução é uma área antiga, né, que já existe há muito tempo e que vem, talvez, uma das mais evoluídas, eu diria, né, hoje, é a área de tradução, por incrível que pareça. Todo mundo aqui que é técnico, pare para perceber. Você entra hoje lá no Google, entra numa página da Microsoft e vai buscar ajuda num item qualquer de Microsoft. Grande parte daqueles helps da Microsoft que você lê em português fluente na tela e acha que foi escrito por um brasileiro aqui na loja do lado, na esquina do lado, os originais desses textos são escritos em inglês. A Microsoft escreveu uma única vez o knowledge base dele em inglês
e traduz automaticamente para você ler comodamente em português. E é muito boa a tradução. Então, essa é uma área de IA muito antiga, né? Legal, obrigado. Temos mais uma pergunta lá em cima, e aí depois a gente vai para pedir vocês serem mais objetivos nas eventuais respostas, né? Para a gente poder concluir ali com uma pergunta da galera que está assistindo lá pelo YouTube também. Manda lá. Bom dia, obrigado por toda a explanação. Meu nome é Vitor e eu tenho uma empresa que está entrando no mercado de inteligência artificial, a Realize Hub. Eu acredito que existe uma abundância de material de o que a inteligência artificial é capaz de fazer e para que ela se aplica. É fácil, pelo menos tem sido fácil para a gente mostrar onde ela se aplica no cliente. No entanto, encontramos uma dificuldade justamente na hora de conversar com quem vai implementar isso, que muitas vezes é a TI. A pergunta que eu tenho, aí mudar o mindset ou implementar um mindset leva tempo. A pergunta que eu tenho para vocês que estão implementando isso é se aí estão as abelhas, estão os alfas, quem são as abelhas que levam essa mensagem para as pessoas certas para que seja implementado? Qual é o perfil de quem faz acontecer dentro da empresa? Não sei se eu entendi bem a tua pergunta. Quem ajuda no convencimento? Eu acho que a Andressa falou bem ali. Acho que os grandes líderes, né, o cara que consegue perceber como isso vai agregar valor, como isso vai ajudar a dar uma shiftada, né, no negócio da empresa ou fazer uma transformação. Quer continuar ainda? Eu ia pegar super teu gancho. Acontece o seguinte, você pode ler o livro lá do Exponential Business. A primeira coisa, fator número 1, se os líderes da empresa não acreditam e não entendem o que é revolução digital, você pode falar com o Papa ou com a colmeia inteira. Não assina projeto, não realiza. Então, eu acho que o que eu faria se fosse você, inscrevia o diretor da empresa que você está namorando para vir participar de algum tipo de congresso, alguma coisa assim, que enxergue o potencial tanto de oportunidade quanto de destruição, para quem não se mexe, desse processo. Porque, se não for... O resto das coisas só vão acontecer se o cara que assina lá em cima, e não é assim... porque está no budget, porque agora está no budget, inovação está no budget, né? Está no orçamento, tem uma das linhas do Excel, está inovação. Ele não descreve o que é, ele só sabe que ele tem que investir, que ele vai investir uma grana. Mas tem que ser um cara que acredita nisso, tem que ser um cara que entende, que tem essa visão. E não são poucas as empresas hoje que bancam. E o investimento de inteligência artificial, e muitas vezes, ainda é uma aposta. Tem muitos lugares ainda, são poucas as aplicações, efetivamente, que me dão retorno financeiro. Muitas coisas ainda são apostas. Então, você tem que ter o cara que está lá para jogar pôquer e apostar. Você tem que... Então, e para fazer isso, tem que entrar no jogo, tem que saber como é que está jogando. Então, eu acho também, você tem que falar com o cara sério. O cara tem que acreditar, senão você só nada contra a maré. Eu vejo cair naquele ponto da mudança de mindset também, né? Vitor, se para você está fácil identificar onde colocar a aplicação da inteligência artificial e gerar negócios, porque você já mudou isso, não é o natural que eu vejo por aí, tá? O natural é fazer um trabalho como nós estamos fazendo aqui, falar sobre cases, falar sobre inteligência artificial, o cara sai daqui, pô, legal, bacana aquilo lá. Tá, mas onde é que eu aplico isso? Esse é o mais natural que eu tenho visto por aí. E aí que chega na dificuldade que você falou, de dificuldade de passar isso para a equipe técnica, como eles vão conceber aquele tipo de produto. E aí não tem jeito, cara, é convencimento. Você passa a ser aquele líder daquele momento em cima daquela equipe que você está trabalhando. Por diversas vezes, conversando com a nossa equipe, aí está discutindo sobre uma possibilidade de utilização da AI, ou como fazer aquilo lá no estágio final, lá para o cliente, já apresentando para o cliente. Eu lembro até de uma frase do João aqui, nossa, chefe, você me deu uma ideia, ou seja, caiu a ficha para ele daquilo que a gente queria fazer.
Ele foi, com base nas nossas conversas, nossas discussões, nossos aprofundamentos em o que fazer, ele chegou na concepção de como realizar aquilo lá. E aí vai que é um tufo, aí vai que é uma maravilha. Então, é novo isso para todo mundo. Entender aonde a inteligência artificial é aplicada já é um passo lá adiante, que a grande maioria das pessoas não entende. Então, veja se aí na tua questão que você pontuou, a dificuldade de passar para o time técnico, talvez precise você fazer um aprofundamento com ele, não técnico, mas sim de business, de pensamento, de mindset, aonde aquilo pode ser implementado e que resultado que aquilo vai trazer. Quando a gente conversava lá atrás ainda com o meu sócio, a gente vai fazer completamente automático, a gente coloca um pixel, uma tagzinha dentro da loja virtual, a gente capta toda a informação, trata toda a informação, faz ela aprender, coloca a div dentro da loja virtual de forma automática, sem um varejista fazer uma linha de código, sem ele clicar no botão ativar, tudo é meu próprio sócio falava, mas cara, peraí, mas o cara tem que ligar alguma coisa. Não tem que ligar alguma coisa. Não, mas como é que vai aparecer lá na frente para o cara? Pois é, vai aparecer lá na frente. É esse tipo de discussão que você precisa aprofundar com a turma, até chegar no resultado. A hora que ele entender aquele resultado, você vai ver que o como fazer, daí é com eles mandam bala. A gente vê, assim como nós aqui hoje também, né, muita gente falando sobre essa transformação digital, os negócios digitais e como as tecnologias estão impactando. E, assim, a gente sabe que ninguém sabe tudo, mas a gente sabe que tem muita gente que sabe muito pouco e pensa que sabe, né? Então, quando a gente fala de cultura e tudo mais, os grandes movimentos hoje, né, assim como foram o período da reengenharia na administração, agora é o tal da transformação digital. O que mais falta justamente sobre isso é esse entendimento de quanto o digital é dependente de pessoas, apesar de a gente falar de tecnologias. E é muito comum, em pequenas, em grandes empresas, o pessoal querer falar de transformação digital e achar que isso vai passar sem você perceber e trabalhar com as pessoas que serão os grandes evangelizadores. Numa conversa com uma grande empresa, na semana retrasada, foi justamente nesse sentido. Tá, mas como é que a gente começa a colocar isso para funcionar? Primeiro passo, vamos ver quem é que está mais familiarizado com o tema, quem é que tem um mindset, uma cabeça um pouco mais aberta, quem é que é menos resistente. Vamos escolher alguns, né, e tentar, por meio desses, a gente criar um grupo e começar a promover isso e tentar sensibilizar e mostrar essas alternativas. Então, quando a gente fala sobre essa questão de transformação digital, é meio modinha. Infelizmente, está modinha. E quando está modinha, alguns conceitos são perdidos, né? E muita gente fala pela superficialidade, pela manchete, por uma palestrinha, um artigo, um videozinho que assiste no YouTube. A gente precisa aprender um pouco mais sobre isso e precisa também levar isso como forma de conteúdo, que é um dos propósitos que a gente está fazendo aqui, tentando conhecer, aprender, reaprender e colocar isso. Mas eu queria falar sobre isso, Vitor, principalmente, porque tem muita modinha, muita gente falando sobre isso, mas esquece que a tecnologia ela é um meio para facilitar a nossa vida, né, no dia a dia. Vou complementar aqui um minutinho. Assim, eu acho que eu não sei bem qual que é o teu papel na empresa, né? Mas algumas dicas que eu daria ali são o seguinte. Então, segundo o Gustavo aqui, você tem um papel forte, né, de liderança. Eu acho que o ideal é tentar ver a melhor maneira de difundir essa cultura. Primeiro, entendendo como que as pessoas vão ser mais receptivas, né? Qual a melhor forma de comunicação. Compra um livro, faz lá na SINC. A gente tem uma série de iniciativas, uma delas é um Shares, que é chamar a galera lá e durante 1 hora alguém apresentar um tema. Né? Pode ser um tema técnico ou pode ser qualquer tema. Depois tem umas outras interações que são mais longas, de 2 a 4 horas, com atividades mais mão na massa, né? Uns dojos, umas outras coisas lá, etc. e tal. Mas eu acho que o importante é chamar o povo e tentar sensibilizá-los de alguma maneira, comprar um livro, oportunizar, passar uma tarefa, né? Lê esse livro aí que semana que vem a gente quer dar uma discutida sobre isso, ou artigos, ou mostrar uns webinars, coisas do tipo. Talvez isso aí ajude a dar um kick-off aí no assunto, ok? Acho que era isso. Legal. Pessoal, para a última pergunta aqui, essa pergunta sempre aparece, né? Então eu resolvi deixar para o final, porque ela mexe um pouquinho mais com valores e tal. Essa é uma pergunta do Valdir Gomes, ele está acompanhando a gente lá pelo YouTube, na transmissão.
do Sebrae. Já mandar mais um abraço para a galera que está acompanhando por lá. A pergunta do Valdir é o seguinte: sabemos que o software vai dominar o hardware, né? Como será o futuro da ética em se tratando de inteligência artificial? Falamos de padrões éticos e como isso se discute hoje em dia, né? O último case aí, pelo menos o que mais chamou atenção nas notícias, quando o acidente com o carro da Uber, né? Então, como é que vocês percebem essa questão ética? A gente falou sobre essa questão da privacidade, né? Está com uma nova legislação aí sobre como lidar com a questão dos dados, né, dos clientes e tudo mais. Como é que a gente pode encerrar o debate aí, falando um pouquinho sobre a percepção da ética nessas aplicações? A doutora falou uma passagem ali atrás. A inteligência artificial, ela aprende com o que você ensina. E ela está disponível para qualquer tipo de tecnologia, para qualquer tipo de utilização, seja para o bem ou seja para o mal. Não tem muito o que fazer. Não é ela que vai fazer a maldade ou o bem. Ela é meio. Nós estamos falando isso, né, constantemente aqui. Então, eu vejo que a preocupação não é em cima da inteligência artificial. São outras coisas que nós já temos aí, já somos preocupados, né? Corrupção, outras coisas que elas já existem, não propriamente a tecnologia. Outro dia, foi até tirado aqui do Brasil, fui tentar baixar ele para ver como funcionava, não estava mais disponível. Tinha um software chamado SimSimi, que ele foi concebido para ajudar os adolescentes com tarefas escolares. E aí o objetivo era fazer pergunta para ele responder, discutir com você. E era uma inteligência artificial que estava por trás ali conversando com os adolescentes. Só que o adolescente sabe como é que é, né? Você acha que ele foi perguntar alguma coisa de ensino? Ele começou a falar um monte de besteira, um monte de coisas que falam, né? E o robozinho ficou completamente pervertido. Você ia lá, falava bom dia, ele já respondia com um negócio totalmente fora. Fizeram investigação para ver se não tinha algo pedófilo por trás e tal, e não era. Ele recebeu uma camada de dados, aprendeu aquilo e começou a usar aquilo. Então, eu vejo assim, que, na minha cabeça é isso, até o Elon Musk também fala muito sobre essa questão. Qual é a aplicação que você vai dar em cima da inteligência artificial? Isso que ele prega, inclusive, que tem que ter controles que segurem um pouco, porque você pode fazer tanto para o bem quanto para o mal, ela está disponível. Então, não é exatamente a tecnologia. Aí é uma delas, mas tem outras várias tecnologias que caem no mesmo conceito, ou seja, todas elas são meios e é preciso fazer uma legislação, fazer uma série de protocolos de seguranças, né, formais entre continentes e pessoas para tentar reduzir o risco, mas não é aí em si, né? Bom, só essa questão a gente já abordou em alguns projetos, às vezes até o pessoal questiona, mas que segurança eu tenho que esse chatbot não vai cometer uma falha, não vai desvirtuar, não vai... a gente fala, olha, processo de treinamento e processo de aprendizado. Então, se você treina, passa a ser um ambiente previsível. Eu sempre digo, né, a gente não está tratando de um tema que leva a um desconhecido. A gente consegue hoje treinar e ter resultados planejados, resultados previsíveis. Então, a ética está muito mais nessa conceituação de como criar isso e como administrar isso. Como qualquer outro sistema, eu concordo. Hoje a gente pode estar falando no sistema de informações super trivial, super simples, ele também pode levar ao mau uso. A ferramenta vai ser usada com a finalidade das pessoas. Então, de novo, capacitar pessoas, desenvolver esse conceito de ética nos profissionais, né? A gente trabalha com banco de dados há muito tempo, todo mundo aqui conhece a área de banco de dados, sabe? Qualquer pessoa que tem hoje acesso a um banco de dados de um cliente pode usar aquela informação para qualquer finalidade escusa, né? Agora estão surgindo as leis que protegem isso, mas por 30 anos a gente estava trabalhando sem lei, não é por isso que você comete os delitos. Então, está muito mais baseado em pessoas do que em tecnologias. Acho que a resposta é essa. Eu vejo que, eu acho que isso é uma grande discussão, né? Eu acho que o difícil da discussão é que a gente tem que legislar, né? Em cima de coisas que a gente não conhece. Então, para mim, assim, por exemplo, né, o caso do Facebook, por exemplo,
não acho que ele tenha sido uma empresa que foi feita ou foi inventada na concepção de utilização de dados da forma como é feito hoje, né? Mas essa filosofia da exposição e do mecanismo, da forma como algumas coisas são feitas, elas precisam ser, sim, refletidas se é esse tipo de sociedade que a gente quer construir. Porque eu acho que a gente está no momento onde a gente está construindo uma nova sociedade mesmo, né? E eu acho... A minha questão com a ética não é nem a ética do carro que vai lá e tem um acidente, né? E daí você entra naquela discussão, né? De quem que é a culpa, né? É do programador, é do dono do carro, é do cara que não acionou o volante na hora que ele tinha que ter acionado porque o carro avisou. Como é que, quem que é o culpado, né? E eu acho que a gente entra numa, então a gente precisa legislar em cima disso, né? Mas o que mais me preocupa não é essa questão. O que mais me preocupa é que a gente está criando uma geração inteira exposta a uma tecnologia não legislada, da qual a gente não tem a menor ideia de como vai se comportar. Então, eu acho que a gente está criando uma geração... Por isso que eu volto a falar o negócio do museu. Tem muitas coisas que me chamam a atenção. Esses dias eu fui num museu em Londres, que é o Museu do Transporte, e mostrava como que era um metrô. E o metrô era um metrô, só que era um trem com fumaça dentro. E as pessoas ficavam lá dentro daquele tubo, tipo, né, um corredor embaixo do chão, ali sentadas, esperando um trem, expostas àquela fumaça. Tipo, para a gente fica meio... Nossa, até uma coisa meio mórbida, assim, né? Mas a sociedade vai se adaptando, vai construindo essas coisas. A gente vai passar por isso. Eu não tenho a menor dúvida que a gente vai conseguir construir um mundo em cima disso. O que mais me preocupa é a exposição de uma geração nessa nível que não tem, sabe, não tem conteúdo. Ontem um amigo meu mostrou a filhinha dele andando de patins pela primeira vez. Falou assim: papai, me filma. E dela começa o filminho assim: olá, galerinha do YouTube. A menina tem 3 anos. E, no final, ela anda de patins em si. É uma graça. A menina é uma gracinha. É super fofo. Ela vai, não sei o quê, anda, e depois ela fala assim: tchau, tchau, galera. Vamos lá, pode curtir minha página. Se tiver 90 mil likes, eu vou ficar muito feliz. E daí eu falei: nossa, tipo, ela é fofinha. Eu falei: mas a tua filha tem um canal no YouTube? Ela falou: não, ela não tem. Mas ela assiste. Daí eu falei: cara, imagina a gente, né? Eu também andei de patins e falei: mãe, olha... se a minha mãe não olhou, eu tenho que fazer análise. Imagina se eu não tiver 90 mil seguidores. Vamos todo mundo estudar psiquiatria, gente. Vai faltar. Então, o que mais me preocupa não é a forma como a gente vai legislar agora, mas é sim o que é valor para a geração que está vindo. E aí eu acho que a gente tem um problemão. Vou te falar que aqui eu acho que a gente tem um problemão. Porque a legislação, a gente vai criar leis trabalhistas, a gente vai criar um mundo melhor. O problema é o que vai ser melhor ou suficiente para essa geração que está vindo. Eu queria só finalizar comentando, pegando o gancho ali, o seguinte, né? Na minha visão, o que vai prevalecer é o valor das pessoas, e daí, se os valores não forem bons, o negócio pode ficar um pouco perigoso, né? De qualquer maneira, o que eu vejo também que é relevante. 2 coisas. Eu acho que a legislação vai evoluir e vai, digamos, moldar e dar alguns direcionamentos. Mas, principalmente, não sei aí da plateia, quem é que trabalha com desenvolvimento de software aí? Levanta a mão. Ó, muito bem. Vocês são corresponsáveis, porque vocês têm que se antecipar aos problemas e tentar direcionar e fazer soluções que não permitam uma utilização mal intencionada. Porque quando os usuários, né, os clientes ou até os desenvolvedores forem mal intencionados, teremos soluções mal intencionadas. Quando eles forem bem intencionados, as soluções serão boas e serão usadas para o bem. Então, a gente que desenvolve software tem que estar antenado com isso aí também. Não deixar brechas, né, para que pessoas mal intencionadas possam usar as informações e os sistemas de maneira tortuosa, né?
Então, acho que esse é um lado que eu queria ressaltar. E vamos torcer para que os valores sejam os melhores possíveis, porque o que vai prevalecer são os valores das pessoas que usam, que desenvolvem, que fazem as coisas acontecer. Ok? Acho que é isso. Muito bom. Só esse tema aí já dá para passar um dia falando, né? Imagine, ó, só uma oportunidade de negócio que ainda quem está pensando em mudar de área é psiquiatria. Então, a doutora já deixou aqui. Dá tempo de estudar e ainda aproveitar, né? Eu li esses dias que o YouTube é o brinquedo mais popular da atualidade. Então, você vê onde vai, né?